com o nosso amado Messias. Esteja todos vão ver esse vídeo. O vídeo 2 é sobre o país de São Tomé e Príncipe, na qual a capital é São Tomé. Esse país também é um país envolvido com muita tradição, tanto que nós vimos como o país de São Tomé e Príncipe é uma ilha que podia ser muito linda, por acaso, mas é envolvido muita tradição. No passado, quando eu tinha meus filhinhos pequenininhos, eu tinha uma babá dentro da minha casa que me ajudava a cuidar dos meus filhos, porque tinha muita inexperiência também ainda e estava numa fase de processo. E essa senhora chamava-se Boa Morte. E ela é de São Tomé e Príncipe. Ela me contava com cada coisa da nação de São Tomé e Príncipe incrível. O povo é muito humilde. Tem uma humildade assim muito doce, muito meiga. Mas por detrás dessa humildade, são pessoas com uma bruxaria incrível. Que eles vão nas casas das pessoas que oram, porque lá também tem missionários e missionárias vão lá para deixar feitiço, para matar as pessoas. São mulheres muito oferecidas. Quando não conseguem apanhar um homem no físico, eles vão via astral, espiritual, como eu disse, podem entrar em forma de barata, de rato, de borboletas, de mosquito, e quando estão lá dentro eles se materializam. São coisas que parecem ser invenções, mas são real. Foi essa senhora que, quando estava na minha casa, foi ela, quando eu tive um encontro com Yeshua, a primeira vez com Deus Todo-Poderoso, na minha casa, foi com ela que eu disse que eu também era mundana naquele tempo, ainda não sabia bem da palavra, já Deus estava me inquietando desde os meus 15 anos, até quando chegou a fase correta, que Deus queria que eu me convertesse. Eu estava com essa senhora para cá chamava-se Boa Morte, o nome dela é de São Tomé e Príncipe, e ela dizia que tudo, até nos restaurantes, quando você vai no restaurante, se uma mulher te acha interessante, isso é próprio da África. Elas estão trabalhando no restaurante, te põem água na comida. Por isso, amados, que é necessário que você ore em todos os lugares onde você estiver, quando tiver para comer, não tenha vergonha de tu baixar a tua cabeça e dizer: Senhor, abençoe esse alimento, remova tudo aquilo que não confessa o teu nome nesse alimento, porque as mulheres africanas habituaram-se que vendendo o corpo é a maneira mais fácil, por causa do espírito de Lilith e de Baal-Peor que governa sobre o continente africano, que já não governa, que Deus governa e o seu espírito e Yeshua governa sobre a África. E essa senhora teve um dia, depois de 21 dias, quando eu estava nessa oração, porque eu já estava farta das pessoas me falarem de Yeshua, e eu não sabia quem era esse Deus, sabia que existia algo, mas o que era, não sei. Então eu conversei com ela e disse: olha, Boa Amor, sabe o que? Vamos todos os dias, às 0 horas, a gritar para esse Deus, porque quem sabe ele vai nos ouvir e talvez vai nos ter misericórdia, não sei, alguma coisa tem que passar. E eu andava com meus decutes, as minhas coisinhas ainda mundanas, né? Ela me ajudava lá dentro com minhas filhas e passava cada coisa misteriosas às vezes. E nós as duas, nós conversávamos, ela já frequentava a igreja, mas ela também tinha os seus problemas e me contava que nos rios, nos mares, lá aparecia um montão de coisas bem melindrosas. E eu ouvia, porque sou uma pessoa que eu gosto de ouvir, porque eu só não pode ser ignorante. É bom aprender com os outros quando você não sabe. E depois de 21 dias, um dia eu gritava, eu disse: Deus, se tu existe, manifesta-se nesse lugar. E eu ouvi que ela deu um grito, ai! Eu com os olhos fechados, com música muito alta, como sempre. Eu quis abrir os olhos, eu vi, ela caiu, eu disse: uau, alguma coisa que está passando, não sei o que é. Então eu assustada, fiquei em pânico, porque a minha casa, naquela minha antiga casa, tinha os quartos eram em cima e a sala era embaixo. Eu quis correr para pegar o telefone e chamar a ambulância, porque eu vi a senhora caiu, desmaiada. E só estávamos nós as duas, não vi quem é que lhe deu o soco, sei que é o soco, sei o que é. E depois ela me disse que ela assustou que alguém lhe deu um soco das vistas. Deus me perdoa, né? Lhe deu um soco das vistas e ela caiu aí, pá, esplastada. Aí eu levantei a querer fugir. As minhas pernas ficaram sem forças. Eu caí na sala. Nunca tive convenção de pecado. Nunca tive aquele respeito, aquela reverência que
Eu respeitava, sabia que existia um Deus, mas aquela reverência, quando eu tivesse que pecar, eu pecava, quando eu tivesse que ofender, eu ofendia, quando eu tivesse que ser mal criada, eu ficava mal criada, mas com um senso humano, né? Um ser humano. Mas naquele momento, para encurtar a história, para mim ir aqui no versículo bíblico, eu caí e comecei a me sentir mal. Não perdi os sentidos, amados. Eu estava bem consciente do que estava a passar. Perdi a fala, não sabia. Perdi a minha fala. Só ouvi uma voz que me dizia: sou santo, santo, santo. Aparta-se de mim, das tuas imundícias. Eu me sentia fraca, como se fosse alguém que me aplastou, me apertou no chão. E tudo que eu podia pedir era misericórdia. Eu sentia literalmente que naquele momento, eu partisse naquele momento, eu havia de ser a eternidade. Literalmente eu senti aquilo. E comecei a vomitar, de pânico me mijei naquele lugar, a minha cara ficou de baixo. Amados, desde aquele dia, para encurtar, fui batizada em línguas celestiais, comecei a falar essas línguas que eu falo, louvando, mas de uma forma de perfeição. Depois de 2 horas que ela acordou, eu estava curiosa para saber o que ela lhe passou e por que ela desmaiou naquele momento, e que tantas horas que ela ficou deitada no chão que não conseguia levantar. E só estávamos nós as duas sem ver ninguém, e eu via, e eu queria perguntar: quem tu és? Eu vi mistérios, eu sou santo, santo, santo. E naquele momento, amado, eu tive uma convenção que eu estava no erro, que eu estava no pecado, que se eu morresse naquele momento eu ia para a perdição eterna. E quando ela acordou, eu não conseguia falar, eu comunicava dela com línguas estranhas, ela se comunicava comigo com línguas estranhas. A senhora chamava-se Senhora Boa Morte. E depois de umas horitas eu entrava em pânico, eu dizia: eu quero falar minha língua, assim não. Depois, creio que o Espírito Santo depois me fez falar a língua normal, e eu pergunto nela, ela disse: quando tu abriste a tua boca e tu disseste: eu entrego a fulana nas tuas mãos, eu senti que alguém me deu um soco das vistas, e aquele soco me fez ver algo, e desmaiei, caí. Também não perdeu o sentido, ela sabia que estava se passando, mas não conseguia levantar, e eu também. E desde aquele dia, amado, acho que ele foi o motivo da minha convenção, de saber que Deus é real. E se Deus fez comigo, Ele fará com São Tomé e Príncipe e com o continente africano. Aqui o Salmo 2 vai para o Salmo 35, versículo 4. Sejam humilhados e desprezados que procuram matar-me, retrocedam envergonhados aqueles que tramam a minha ruína, que eles sejam como palha ao vento, que eles sejam como palha ao vento, quando o anjo do Senhor os expulsar, sejam a vereda deles a sombria e escorregadio, quando o anjo do Senhor os perseguir, já que sem motivo prepararam contra mim uma armadilha oculta. E sem motivo abriram uma cova para mim. Sem motivo, esses demônios, principados, potestades, o nome já diz todo: príncipe, São Tomé Príncipe, o príncipe que oprime a nação de São Tomé. Então, sem motivo, eles se levantaram contra a África, escravizaram o povo africano, meteram a África debaixo de uma escravitude, de bruxaria, na qual essa nação é miserável. Mas é uma nação que tem cacau, tem várias riquezas, e essas riquezas são exportadas fora. Você vê que eles levam fora, eles são ricos, e o povo da terra é pobre. Pai, nessa hora, meu Deus, papá, me rendo da tua presença, Pai. Papá, me humilho na tua presença, Pai. Tu és o Deus de Abraão, de Isaac e Jacob, Pai, que tem misericórdia, papá, de São Tomé Príncipe. Papai, em 2009, Pai, quando tive um encontro contigo, Pai, com a Senhora Boa Morte, Papai, eu já estava a caminho da perdição eterna, Pai. E o teu amor incomparável do Calvário, Pai, na qual não poupaste o teu único filho, dando, Papá, como sacrifício para essa humanidade. Naquele dia, Papá, a salvação entrou na minha casa e na minha família. Confesso, Papá, que eles também serão salvos, que já estão a ser salvos, e que a nação de São Tomé e Príncipe, Papá, está a sair dessa miséria, dessa ruína, dessa desgraça, tocando nos mares, nos rios, em cada cidadão, nas casas governamentais, na injustiça, Pai, nos bruxos, feiticeiros e agoreiros. Pai, leva o São Tomé e Príncipe na corte 1, na corte 2, na corte 9, na corte 10, Pai, clamando: tu és o advogado dos advogados, Yeshua, tu és os advogados, Papá, lutando e peleando essa causa de São Tomé e Príncipe, para que o avivamento entre sobre São Tomé
Rei, São Tomé e Príncipe, Santo, 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 é o Senhor dos Exércitos, São Tomé está cheio da tua glória. Pai, abençoa cada missionário, missionárias que pagam o preço à igreja, papai, tirando a sujeira desse país, Pai, arrancando a desgraça, a miséria, os abandonos das crianças, papai, nas casas governamentais, papai, lavando São Tomé e Príncipe. Pai, nessa hora, papai, que o anjo que tu assignaste sobre São Tomé e Príncipe, Pai, entra sobre essa nação, arrancando os tentáculos de todos os demônios, controlador de São Tomé e Príncipe, que priva a riqueza e o ouro, a riqueza que há nessa nação, papai, humilhando as mulheres na prostituição, na baixaria, na imundícia, Pai, que usam, papai, para destruir lares, famílias, papai, homens, papai, que não são íntegros, que perderam o desenho original, como disse o salmista, Pai, que o anjo do Senhor os persiga até os alcança, torna os caminhos tenebrosos de todos os principados e potestades, governadores que governam na nação de São Tomé e Príncipe, Pai, e que os teus anjos penetram, começam a, papá, com a enxada, começam a arrancar, Pai, toda a estrutura demoníaca, papá, cobrindo São Tomé e Príncipe com teu sangue. São Tomé e Príncipe, te abençoo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Pai, graça pela esfera espiritual, já se abriu sobre o continente africano, papai, abençoa toda a terra, papai, liberta Israel, aviva Israel, saca-lhe de todo o ocultismo que estão metido, papá, ocultos, papá, que estão a se meter cada vez mais profundizando-se, Pai, na bruxaria, papá, na nova era, Pai. Nessa hora, abençoa Israel, papá, e traga o teu avivamento, aviva a África e aviva o continente da terra, papá, graça, graça, graça. Ato toda a vingança e retaliação